Olá, Nuno Sarafa. Olá. Bem-vindo aqui às conversas do Projeto Ágora. Estou muito contente de poder conversar contigo sobre alguns assuntos que têm a ver com a vivência dos músicos durante o período que estamos a viver ainda, da pandemia, do confinamento, etc. Gostava que te apresentasses rapidamente. Sim, meu nome é Nuno Sarafa, tenho 44 anos, toco bateria, sou jornalista de uma revista de música e pronto, e a música é a minha vida. Basicamente acho que resume a apresentação daquilo que eu sou. 4 palavras para dizer tudo. Eu gostava, para começar, de saber de que maneira a pandemia afetou a tua situação financeira, desde o princípio das restrições e do confinamento. Portanto, eu felizmente tive muita sorte também. A pandemia trouxe-me alguns desafios diferentes para a minha vida. Eu estava habituado a tocar muitos concertos durante o ano, de 60 a 70 passei para 5 ou 6 no espaço de um ano. Quando a pandemia começou, eu sou já há muitos anos fã de podcasts. Há muitos anos que adormeço a ouvir podcasts. Então lembrei-me de fazer um podcast em vídeo nas primeiras semanas de confinamento, em que liguei a alguns amigos para fazer uma entrevista acerca do disco da sua vida. E então era uma conversa de 15 minutos à volta do disco da vida desse convidado, em que depois eu editava aquilo com uns planos de corte e tal, pronto. E aquilo foi... Fazer a entrevista áudio? Era uma entrevista Zoom, por Zoom, no fundo. Foi aproveitar a tecnologia da moda, do momento, e comecei a ligar a 1, a 2, 3, 4 amigos músicos e falar sobre o disco da vida deles, pronto. E montei uma espécie de um podcast que meti no iTunes e tal, pronto. E aquilo chegou a algumas pessoas. Uma delas foi a diretora da revista Arte Sonora, que me ligou a perguntar se eu não queria... andou a ver o meu currículo, tendo em conta que eu tenho formação em comunicação e sou músico, se eu não queria juntar os dois mundos, os dois universos e trabalhar com eles. Não só para escrever, mas também para fazer outro tipo de conteúdos, como é o caso de podcasts, em que tu entrevistas músicos, artistas de vários quadrantes e tens ali um conteúdo semanal para apresentar. Portanto, no fundo, aconteceu isto, que foi... Eu comecei a fazer o podcast, passado 2 ou 3 semanas recebi um convite para ir trabalhar para essa revista e ainda lá estou a trabalhar hoje. Portanto, a pandemia em termos financeiros não me afetou assim sobremaneira, a não ser nos primeiros 1 mês, 2 meses, mas depois, na verdade, praticamente não a senti em termos financeiros. O que também me levou a tocar mais guitarra, levou-me a compor coisas, para todos os momentos em casa que tenho livres. Tenho composto muita música, apesar de não ter... Eu moro num apartamento, não tenho a minha bateria, eu sou baterista, mas tenho muitos instrumentos de percussão, tenho adufes, tenho algumas caixinhas e pandeiretas e pandeiros e shakers e diabo 4. Então fui com um microzito registando coisas para musicar um livro que já ando a escrever há uma data de tempo, que também aproveitei o confinamento para, em vez de estar a ver televisão ou sentado no sofá, produzir coisas que de outra forma nunca tenho muito tempo a fazer. Portanto, a pandemia, claro, traz um lado muito negativo, ainda por cima eu também fui infectado com Covid, mas trouxe-me uma abertura para a minha vida, em que fui procurar coisas que eu não, se calhar não tinha tanto ou tempo, ou às vezes vontade de fazer, e que fui explorar novos caminhos de comunicação, seja ela com a música, com a escrita, com vídeo. Portanto, foi... No fundo, é um marco importante também, porque apesar de toda a desgraça mundial e à tua volta, ou quando sais de casa e vês as pessoas que eram 2 ou 3 e agora são 20 na rua, isso tem um lado muito negativo, mas trouxe-me a mim, em termos de profissionais e artísticos, um lado muito positivo, que foi ir buscar mais coisas, procurar mais e ainda a fazer mais. Isso é fantástico. Quer dizer que a pandemia não te afetou em termos de criatividade? Não, pelo contrário, aumentou. Eu também gravei um disco pelo meio, em que tivemos, obviamente, de respeitar todas as medidas de segurança e fomos ao Namus gravar o disco novo da Joana Espadinha, em ambiente de pandemia, tudo fechado. Mas isto foi um trabalho coletivo, mas depois nas minhas horas de solidão em casa aproveitei para a minha guitarra, tocar horas a fio guitarra, tocar muitos instrumentos, piano, também tenho um piano em casa, que é a minha companheira que é pianista, e então fui explorar um bocado de coisas que eu normalmente no dia-a-dia não tenho, não é? É sempre a tarola, os pratos e o bombo, não é? E umas notícias na revista. Por isso a pandemia trouxe-me coisas, pode parecer um paradoxo, mas a verdade é que me trouxe coisas muito positivas para a minha vida.
E em termos de performance, por exemplo, tiveste poucos concertos. Por exemplo, se te perguntasse em 2019 quantos concertos fizeste? Em 2019 devo ter dado 50 e tal, 60. E em 2020 dei 6. Exato. Dei 6. Portanto, fiz no início do ano, ali no primeiro trimestre, fiz dois ou três. Depois tivemos, a partir de março, fechou totalmente. E quando abriu, mais ou menos no verão, ali nos agostos, setembro, por aí, fiz mais 3 ou 4. Cheios de medidas de segurança, como é óbvio. Mas pronto, e aí sim percebi o valor. Eu já sabia disso, eu nunca tive dúvidas. Eu amo o que faço, sempre sou um apaixonado pelo meu trabalho. Mas quando voltamos a dar concertos, foi quando eu senti que eu preciso disto como de pão para a boca. É tipo uma coisa de... Que te alimenta. Pá, que alimenta a tua alma, não é? Não é só uma questão financeira, não é só... É muito da alma, que é uma coisa... Nós fazemos isto há 30 anos, deixas de um momento para o outro uma coisa que é dada como garantida, deixas de a ter, e a partir do momento em que voltas a ter um vislumbrezinho disso, pá, acho que valorizas de uma forma muito maior. Acho que dei muito mais valor a estar com os amigos, estar com os colegas, tocar música junto com outras pessoas e não estarem... criar Exatamente, juntos, que porque é muito bonito, mas no sofá sozinho é uma coisa, numa sala de ensaios ou num palco com os teus amigos a tocar é outra completamente diferente. Não é? Exato, exato. E em termos de, por exemplo, para o futuro, digamos, próximo, se ficarmos nesta situação que é, digamos assim, determinada por faltas, às vezes, de perspectiva para a música. Tu tens um trabalho, tudo bem, mas estamos agora a falar... Mas também não é garantido, não é? Performativa. Exato, não é nada garantido. Existe alguma estratégia, assim, que pensasse? Como Como fazer? Pois, é assim... A falta de concertos, a falta de contato com o público, programações culturais. Claro, é assim, de alguma forma tem de acontecer alguma coisa, não é? Tem de se inventar novos conteúdos e novas formas de os apresentar. Agora, temos aqui a questão dos live streamings, por exemplo, que é uma questão que eu compreendo que ela tenha de existir, porque o mundo não pode parar, a arte não pode parar, as pessoas precisam também de se alimentarem através da cultura, mas eu acho que isso, em termos da parte do artista, é mais uma vez o prejudicado da cadeia. Uhum. É que, mais uma vez, a partir de um projeto tipo de live streaming, quem ganha, no fundo, não é o artista. Porque está a trabalhar, está a dar o seu trabalho e a maior parte das vezes não é exatamente bem compensado, percebes? E depois nada substitui, como é óbvio, o contacto físico e próximo com o público. É um conceito, um paradigma completamente diferente. Se vamos ter de fazer mais, se calhar vamos ter de fazer mais. Tudo bem. Eu até agora fui sempre contra. E durante a pandemia, nos projetos em que eu trabalho, quando surgiram as propostas de se fazerem live streamings, eu disse, eu não faço. Ok. Não faço. Porque, sim, tipo, Instagram, sim, porque repara, ok, eu vou e vai o baixista e vai o pianista e os sopros e tal, mas não vai o técnico de som, não vai a estrutura, que são pessoas também que vivem da música, não são músicos nem artistas, mas que sim, eles não existem. Não existe música nem arte a ser difundida para as pessoas. E eu acho que ou estamos todos ou não estamos, ou não vai ninguém. Essa é a minha opinião. Se há condições, alugas um espaço, há dinheiro para pagar a todas as pessoas que estão a trabalhar, porque é muito bonito isto da arte e da cultura, mas para quem vê de fora, muitas vezes que não percebe, acha que o pessoal está ali a curtir, não é? É uma diversão. Mas é uma diversão barra trabalho, isto é trabalho. E as pessoas têm, de uma vez por todas, de perceber que a cultura é trabalho. E não é uma cena de passatempo ou tempo livre, que é para a maioria das pessoas, que é para as pessoas do público, mas para quem a faz não é. Portanto, ou tu crias condições para que tu consigas ter a tua equipa toda a trabalhar e a ser paga para poder depois pôr comida na mesa, não é? Porque tu não pagas o supermercado com o estado de espírito. Portanto, ou há essas condições, ou então acho que não vale a pena. Tem de se rearranjar fórmulas para... Portanto, novas estratégias e pensar, porque haverá novas formas de apresentação musical, de performance, e tudo vai na direção do streaming. Tudo vai nessa direção. Tudo vai na direção, como o teletrabalho, e depois haverá também performance e apresentações online. Claro, mas também já, hoje em dia, existem várias, não são 3 nem 4, existem muitas plataformas já que permitem tu emitires, transmitir broadcast o teu espetáculo, mas receberes, ou seja, através de um sistema de bilhética, em que as pessoas que querem ir ver o concerto pagam um ingresso para assistir àquela transmissão, que depois está ou não disponível nas horas seguintes, mas pronto. Isso traz um problema, que as pessoas, por exemplo, em Portugal já
A cena da borla é quase instituída. Tu vais dar um concerto amanhã e tens meia dúzia de amigos a pedir-te uma entrada. Sim, sim. Portanto, isso também tens de combater um bocado. É aqui assim uma faca de dois gumes, não é? Porque, ok, tens aquela plataforma, vais fazer o espetáculo, vais fazer a transmissão, mas depois vais ter público a pagar o bilhete. Pois, se calhar os grandes artistas, se calhar têm, porque têm uma profusão, não é? Conseguem chegar a muito mais pessoas. Um artista independente não tem. E, mais uma vez, o artista independente, que é a maioria dos artistas que existem, é sempre mais prejudicado. Exato. Então, o elemento central aqui é exatamente o artista não oferecer... Não pode oferecer. Nós não podemos oferecer a nossa arte de borla. Ok. E em relação, por exemplo, aos concertos, tivesse alguns concertos depois das restrições, aqui em Portugal ou no estrangeiro, concertos onde sentiste que, ou seja, concertos onde havia limites para o público e para os músicos, o uso da máscara, a impossibilidade de dançar, de se levantar. Claro. Tiveste? Tive. O que é que sentiste? Senti uma frieza muito grande. Ok. Senti uma certa frieza, não é? A ausência de contacto total com o público. Eu lembro-me de dar um concerto que era num espaço que deveria dar para umas 5, 6 mil pessoas à vontade e estariam 500 ou 600 sentadas numa cadeira, cada pessoa sentada numa cadeira, distanciada da pessoa do lado 2 metros ou 3. E senti do palco uma coisa completamente diferente. Muito feliz por estar a poder tocar outra vez, ao mesmo tempo uma sensação de muita tristeza. Isto é uma pena, nós não podermos estar aqui a partilhar, não é, aquilo que é um espetáculo ao vivo, que é uma partilha, no fundo, do palco para o público e vice-versa. De troca de energia. Troca de energia. Comunicação. Sim, é tudo. É mesmo uma fluidez de comunicação que existe. Por isso, um artista em palco, muitas vezes, a maior parte das vezes, é influenciado por aquilo que sente que vem da plateia. E isso também interfere na sua própria performance, não é? E neste tipo, com estas restrições, isso não existe. Tu nem sequer sabes, as pessoas estão com uma máscara à frente, só vês os olhos. É muito estranho. Mas antes a ver do que não a ver, não é? Como é óbvio, não é? Sim. É realmente um universo completamente diferente. Sim. A nível de performance. Portanto, não sabemos no futuro o que é que poderá haver, quais novos formatos. Estes online, já discutimos que são... É o que vai acontecer. O que vai acontecer, é o que vai acontecer. Para ti, de certeza. Sim, okay. Isso vai acontecer. Não tenho dúvida nenhuma de que o formato live streaming vai ser uma cena que vai ficar... Um paradigma futuro. Sim. Tem que se preservar o direito do artista. Sim, exatamente como a máscara. Que hoje em dia, se calhar, não é para o ano ou daqui a 2 anos, uma pessoa que tenha uma gripe, eventualmente, se calhar, até vai andar com máscara, que é uma coisa que já existe noutros países, sim, mas de uma forma geral na nossa cultura não existe, mas se calhar isso também veio para ficar. E o live streaming é uma coisa que veio para ficar. Concertos com distanciamento, se calhar, é uma coisa que veio para ficar. Ou em vez de levares 10, é um sítio que dá para 10 mil pessoas, pões lá 3 mil. Isso vai acontecer, acho que de uma certa forma vai um regresso à normalidade, àquilo que nós tínhamos antes, a 100%, eu, infelizmente, sou pessimista neste caso e não acredito que vá voltar a ser exatamente como era. Vai pelo menos em breve. Sim, em breve, no futuro próximo, 1, 2 anos, não acredito. Acredito que vamos vai voltar tudo, mas que vai ser devagar, com regras e não vai ser tudo de uma vez. Uhum. Ok, agora queria perguntar-te, por exemplo, se tu, considerando que tens um trabalho, mas tiveste por acaso algum apoio do governo em relação à tua atividade de músico profissional, músico que toca nos festivais, nos concertos? Sim, não tive, e essa é outra questão, que é a questão da política cultural em Portugal, é historicamente muito deficitária. Começa logo por não existir uma base de dados que agora, depois destes problemas todos, já estão a criar, através da universidade e da parte política do Ministério, estão a criar uma base de dados para poder saber, que é fundamental, quantos é que somos. Quantas pessoas vivem da arte. Porque trabalhos que tenham alguma segurança, como um contrato de trabalho, não sentiram este impacto financeiro da pandemia, mas um trabalho que é altamente precário, como o do artista, que é de recibo verde, que tem trabalho, recebe, não recebe, que a maior parte dos artistas estão todos
fazem parte deste fenómeno, não é? E, portanto, esse é o ponto 1, que é saber quantos é que somos, onde é que estamos, quanto é que ganham, quanto é que fazem num ano, se precisam de apoio ou não. Esse é o ponto essencial. E depois, claro, uma coisa que é uma luta em Portugal há muitos anos, que é aumentar o orçamento de Estado para a cultura, e ainda por cima que é ridículo, não se está a pedir 20%, não está-se a pedir que chegue a 1% pelo menos, percebes? Portanto, em Portugal a cultura sempre foi um parente pobre. Nós, sempre que temos um determinado tipo de cor política, nem sequer ministério temos. E depois, quando temos outra cor política, para chamar os bois pelos nomes, quando está à direita no poder, tu não tens ministério. Quando está à esquerda no poder, tu tens ministério. Mas, mesmo assim, não é eficaz, não é eficiente, não chega às pessoas. Não há. A cultura em Portugal é uma coisa muito quase elitista. Só, por exemplo, as companhias de bailado é que têm uma determinada ajuda ou são vistos como efetivos promotores da cultura, só que não é verdade, porque não são os únicos. Não é? Tu tens músicos independentes, artistas de rua, pintores, escultores, tens pessoal do teatro, uma quantidade de companhias que trabalham de norte a sul e ilhas e que não têm o apoio do Estado. Mas há 3 ou 4 grandes que têm. E isto é um problema que é histórico e que é preciso mudar mesmo. E nesse sentido, acho que todos os Ministérios da Cultura que Portugal teve em democracia foram, infelizmente, e por muito que me custe dizer, não existe. É praticamente inexistente. Tu tens de te fazer à vida por ti próprio. Faz muito mais, às vezes, uma entidade como a GDA pelos artistas do que o Ministério da Cultura. É incrível. E isso é incrível e é triste. É triste tu perceberes que vives num país que tem muita produção cultural, tem muita coisa boa aqui a acontecer, mas que não tem um apoio político que lhe permita evoluir. Isto é muito simples. Como países como a França, que têm políticas de ação social para a cultura, para os intermitentes, em que deixam de ser intermitentes. Naquele ano estás a construir um disco, não vais trabalhar para um supermercado, porque tu não vais ser um bom músico ou um melhor músico se tiveres 8 horas no supermercado e depois vais à noite ainda fazer o teu disco. Não, então, queres fazer um disco? Ok, nós damos-te aqui um sustento durante estes meses da produção do disco. E depois tens de levá-lo para a estrada e provar que trabalhas e que o mostras e que o promoves. E aí passas a ter novamente direito a, quando precisares de parar, teres um apoio. Isto é um apoio à promoção cultural. Isto faz com que a tua cultura seja... criatividade. Da criatividade. Faz com que a cultura seja mais rica e que as pessoas tenham vontade de fazer. Agora, tu teres de te desenrascar, que é aquela palavra típica portuguesa, desenrascar-te para poderes trabalhar no setor cultural. É triste, não é? Devias ter condições para poder trabalhar como noutra função ou noutra área qualquer da economia. Portanto, o que tu esperas dos políticos ou da política? Nada. Não espero nada. A única coisa que eu espero é entre nós. Nós é que temos que nos ajudar uns aos outros. E nos unir. E nos unirmos. E nesse sentido, de alguns movimentos reivindicativos que nesta altura surgiram... Sim, esses movimentos são importantes e são tão importantes e falou-se tanto, não é? Gritaram tanto, que na verdade o Ministério da Cultura, por exemplo, foi fazer uma coisa que já devia ter feito há muitos anos, que é este levantamento, é um censo, não é? Dos profissionais da cultura. Porque não são só as atrizes, ou as bailarinas ou os músicos. São os técnicos de som, são os técnicos de luz, são os roadies, são os motoristas, são os managers. É uma indústria gigante, que não parecendo não é? Só que pronto, Portugal tem tudo o que é festivais grandes, que trazem os nomes grandes do cartaz internacional e não sei o quê, esses têm visibilidade. E isso é que é a cena. Mas depois esquecem-se dos outros. Que é a maior parte, que é a formiguinha, não é? Que está aqui a trabalhar todos os dias e não sei o quê. E que não desiste. A cena eu acho que o importante também é não desistir, porque eu imagino e acredito que muitos colegas nossos e amigos, e isso lá está, que é, não apoias estas pessoas, elas vão deixar de fazer isto, vão deixar de ser... mudar de trabalho. Ou procurar... E tu vais perder uma panóplia gigante de know-how, de pessoas que andam há 20, 30, 40 anos a aumentar a sua sabedoria, conhecimento na parte técnica, na parte artística, criativa, e que vai deixar de existir essas pessoas. Vamos voltar à Idade da Pedra.
Vamos voltar aos anos 80, não é? Em que ninguém sabia nada o que andavam aí a fazer. Estou a falar aqui especificamente na parte técnica, por exemplo, que é uma coisa que é mesmo fulcral. E tu vês, eu conheço muitos amigos, e se calhar também has de conhecer, com quem já falei durante este período de confinamento, que me disseram, pá, eu vou arranjar um trabalho. Eu vou arranjar um trabalho e depois, olha, se isto voltar, pá, depois eu vejo. Vais perder. O problema é que depois voltar para uma situação precária. Já não vais voltar, não é? E as pessoas têm filhos e estás a perder massa crítica, não é? Estás a perder massa crítica, estás a perder know-how, conhecimento, muito investimento no conhecimento. E para isto não olham e é uma pena. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi uma belíssima conversa. Gostava de terminar esta nossa conversa perguntando-te, pronto, não participaste a live streamings durante a pandemia? Não participei. Mas participaste a digamos, atividades criativas de grupo. Tens alguma... gostava de perguntar-te se tens alguma sugestão de uma ou duas músicas que pudéssemos linkar a esta nossa conversa para ouvir-te a tocar. Olha, gostava muito de poder, mas ainda não temos pronto, mas de Suzy and the Boys. Era bom, mas não temos pronto. Mas, por exemplo, em termos, nesta residência artística, produziram algumas músicas. Tem Sim. Alguma música que gostavas, por exemplo, um dia que fosse pronta, ou uma gravação de ensaio? Coisa Sim, há um tema que eu gosto particularmente, que é um blues, uma toada mais calma, que tenho já estado a fazer assim uma escuta higiênica e que me agrada bastante. O nome é que eu não me lembro do tema. Espera aí. Não faz mal. Bom, meteremos depois. Consegues chegar depois, lá, eu depois envio-te. Na indicação, meteremos a indicação certa. E porque esta música te desperta alguma... Não sei, transmite-me, logo mal começamos a tocar este tema, transmite-me assim uma sensação de calma, uma paz. E normalmente, pronto, está sempre agitado, e bateria, e percussão, é tudo para a frente. Ou aquela frenesia, muitas vezes, sempre de criar música de dança. Né? Exatamente, e às vezes esqueces-te que também precisas de uma música que só sentes, que feches os olhos, escutes e que viajes. E é isso que essa música me traz, que é viajar um bocadinho, viajar lá para trás, viajar para um tempo que eu não conheço e que tenho muita curiosidade e gostava de ter conhecido, mas não conheço, porque já foi há muitos anos. E esse tema, em especial, transporta muito para ali, para a Nina Simone, a Etta James e essas cantoras assim, com alma, com soul, que nos tocam mesmo no fundo. Fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.